protagonismo humano na era digital, né? E a provocação já começa com as palavras em grego. Aí temos protagonismo, né? Inclinado, depois humano, após, e digital, tátulo, né? Tudo isso, né? Para mostrar que a gente não pode pensar o digital como uma novidade apartada de uma tradição de conhecimento, né? O digital não aparece sozinho como obra do divino, né? Ou como uma intervenção alien, né? Que nem acontece no seriado Alienígenas do Passado, da History, né? Ela é produto de uma produção humana, histórica, social, né? Que está aqui graças a grandes matemáticos e a grandes filósofos que vêm desde a Grécia Antiga. E protagonismo é um tema, como vocês vão ver hoje, né? Que perpassa a história do pensamento, que perpassa a história da filosofia. Eu espero me controlar aqui com o tempo, né? Vamos ver aqui se eu... Eita, nós. Aqui. A primeira coisa que eu quero colocar em reflexão hoje é a relação entre humano e digital. Propuseram-me o tema protagonismo humano na era digital, pressupondo que estamos lidando com um mundo onde a lógica de funcionamento e a atenção das pessoas está focada em torno dos universos digitais, smartphones, tablets, PCs, redes sociais, etc. Mas haveria uma real diferença entre aquilo que é humano e aquilo que é digital? Será que nós podemos fazer essa distinção do que é humano e do que é virtual? Do que é real e do que é virtual? Será que o virtual não é uma manifestação do material, do concreto, do já existente? Será que o digital não é só mais uma esfera abstrata do conhecimento, do pensamento, assim como é a matemática? Né? Será que nós podemos distingui-la? Não sei. Na verdade, eu sei a resposta, né? Mas é uma questão que a gente pode discutir hoje. Né? Como todo filósofo, eu gosto de voltar à origem das palavras e entender aonde elas se situam e qual o seu contexto histórico até que ela se torne um conceito. Né? E a pergunta que eu faço é: o que é protagonismo? Protagonismo é uma palavra grega de origem militar. Protagonistes. É aquela que estava inclinadinha no início do slide. E ela faz referência aos soldados que atuavam nas primeiras linhas do fronte. Ou seja, que dão um rosto, um ritmo aos combatentes durante uma campanha militar. Então, assim, pensando como um grego, o que seria o protagonista? De um lado, nós temos Capitão América e Rambo, que são figuras, protagonismos, né, do que seria o exército americano. Então, o protagonista era isso. Era aquelas primeiras fileiras. Você está com o exército, é como se você tivesse que brigar com outro grupo, né? E aí, como, né, esse tipo de torcida organizada e tal, existe aquela tensão pré-briga, e de dois lados, um fica comparando o outro. E aí os gregos já tiveram essa brilhante ideia de colocar uns mamute grande na frente, mesmo que não soubesse combater bem, sabe? Mas ficasse lá olhando com cara de mal, com cara de que, pô, vou te matar com o meu olho, né? E atrás ficava de tudo, né? Perneta, desnutrido, né? Mas essas pessoas não viam bem direito, porque havia um pessoal bravo, pessoal nobre, forte, né? Que intimidava o outro. E aí havia esse olhar intimidador, né? Que acabava, então, ditando os rumos de como seria o combate. Né? Então, é isso que você mostra na frente. Eles são o seu rosto da história da guerra. Eles são exatamente aqueles que vão imprimir um ritmo.
E depois dos protagonistas vem o background, né? Que eu chamo de exército de fato, os guerreiros. E aí temos duas ilustrações, uma do Recruta Zero, e aí já denuncio a minha idade, e a outra do Homer Simpsons, né? Uma breve passagem pelo exército. Então, essa é a ideia do protagonismo. E depois ele foi transportado para o teatro. Né? Quem que é o protagonista no teatro? Né? É aquele que encabeça a primeira fileira da história. É claro que o protagonista não é a história tem um enredo maravilhoso. Mas se você precisa de alguém que desencadeie isso, da pessoa que vai levar o tapa, da pessoa que vai lutar, né? Da pessoa que vai se encarregar de levar consigo todo o enredo da história. Né? Isso é um protagonista em vários tipos de filme. Né? Tipo do Rambo. O Rambo conta a história do Vietnã, conta a história no primeiro filme, o que aconteceu com os soldados que lutaram no Vietnã e como eles eram maltratados depois da guerra. No segundo filme, conta como o exército americano abandonou os seus companheiros prisioneiros de Vietcongs. Né? Então, assim, por um pano de fundo, uma história comovente, uma crítica social. Mas elegiu-se uma figura, um protagonista, né? Que apanha, que se corta, que tortura com choque, que batem, né? Tem todo esse mito do herói que perpassa a obra, né? E que dá rosto para a narrativa de toda essa história. Então, quando nós falamos de protagonista, é aquele que assume para si uma identidade, assume para si um rosto, assume para si a atenção e o dever de conduzir uma história, de conduzir uma empresa, de conduzir uma trajetória social dentro da universidade. E isso reflete, então, no assunto que eu queria tratar hoje, que é o ensino à distância. Durante a pandemia, a modalidade de trabalho docente, né, e de estudo discente é o EAD. Tanto o educador quanto o educando podem cometer o erro de tornar a plataforma de ensino a protagonista. Ou seja, isso acho que é um erro grosseiro, dizer agora a gente depende da EAD, agora a gente depende do sistema Platão, agora a gente depende do PVANet, agora a gente depende do Moodle, né? Dependemos do Google Meet, do Zoom, nada disso. Eles são simplesmente tecnologias de acesso, de mediação. Eles jamais serão protagonistas. Transformar objetos em protagonistas é o tipo de perversão, né? Ou inversão, dependendo de como a gente traduz isso do latim, né? Que nunca dá certo. Né? É inverter a lógica das coisas. As máquinas servem para, né, nos ajudar, e não nós servimos a máquina. É aquilo que Marx brinca, né, com o chamado, né, alienação da moeda. Nós criamos as moedas e o dinheiro para facilitar a nossa vida como instrumento, e chegou um momento na humanidade em que nós trabalhamos pelo dinheiro. Então, o dinheiro é o senhor do homem. Né? Então, a gente faz tudo pelo dinheiro. E nós deixamos de fazer tudo pela vida e utilizar o dinheiro como instrumento. É essa inversão que Marx coloca, depois Foucault, Deleuze. Né? O ser humano tem esse fetiche meio pervertido. Né? O que é essa perversão? Essa inversão da lógica das coisas. Né? Nós transformamos aquilo que é um instrumento num tipo de senhor autônomo que passa a ter domínio sobre nós, que passa a ser reverenciado por nós, que cria um tipo de ilusão existencial, né, de que existe independente de nós. Né, que nós existimos para servi-lo e não o contrário. Né. E aí fica a dica: cada estudante é protagonista de sua própria formação, dos seus estudos e aperfeiçoamentos enquanto humanos. Ele não pode delegar a culpa de sua atuação, de suas decisões, para máquinas e softwares. E aí, então, é onde eu coloco a questão do protagonismo como uma crítica ética. Né? Nós não podemos colocar a culpa, nem as vantagens que obtemos,
nas tecnologias da informação, do EAD, por exemplo, né? Os sistemas que agora estão mediando as nossas relações nas pandemias. É claro que existe exclusão social, é claro que existem pessoas que trabalham, é claro que existem pessoas que têm problemas em casa e que isso dificulta, né? Mas, ao mesmo tempo que o EAD dificulta algumas coisas, ele facilita outras, como a aula gravada, que você pode depois assistir quando tiver mais tempo. Né? O que acaba acontecendo, o que eu queria dizer, é que o mundo digital, em si, não é nosso inimigo, não nos faz mal. Os responsáveis pelo mal são os criadores e seus operadores. O que nos aborrece, o que nos vigia, né? Você não pode dizer assim que o WhatsApp te vigia, que o WhatsApp rouba seus dados. Né? Não, quem rouba seus dados é o dono do WhatsApp. Né? A gente não pode dizer que alguma coisa é muito difícil ou muito fácil. Né? É a pessoa que está operando a tecnologia que pode tornar a sua vida mais fácil ou mais difícil. Essa é a verdade. Nunca se apequene diante do avanço tecnológico, que esse também é um problema muito comum, né? Principalmente em frente aos idosos que têm que agora se adaptar a essas novas tecnologias por causa da pandemia. Eu vejo eles nervosos no banco tentando operar um caixa como se fosse algum tipo de monstro que separasse os dedos se fizer alguma coisa errada. Isso é quando a tecnologia vence o humano. Né? Acho que você é muito maior do que isso. Acho que você é uma criação tão incrível, né, que não pode se deixar abater pela tecnologia. É você que tem que dominar a tecnologia e não o contrário. É você o protagonista. Quando você tornar a tecnologia sua inimiga, quando você der à tecnologia o status de vilã, de antagonista, você vai perder. E você vai perder não porque ele é maior do que você, mas porque você está jogando o jogo errado, porque o seu teatro mental ele está equivocado. Não existe monstros tecnológicos, né? O que existe são situações, o que existe é um contexto de humanos que tornam aquilo problemático. Por isso, nunca se apequene. Né? A tecnologia existe para te servir, né? E não para te ameaçar.